Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado. Esta conversa de hoje foi patrocinada por uma patrona, a Maria. Quero agradecer muito porque esta quarta edição tem tido pessoas que em nome individual acabam por patrocinar e por querer ajudar quem nos está a ouvir, e isso para mim é muito gratificante, é sinal que vos toco. E que conseguem perceber que de facto estas conversas têm impacto na vida de quem nos ouve e que com elas conseguimos estar a mudar e a melhorar vidas e a falar de temas também pesados, mas de forma leves, mas a falar e a perceber que falar já é bom, mas se calhar depois temos que fazer um bocadinho mais do que isso. Hoje a minha convidada é muito especial. Acho que nesta conversa é a primeira vez que nos vamos tratar por tu. Mas tem que ser, aqui a regra, tratamos-nos sempre por tu. Veio de Aveiro hoje às 7 da manhã, de propósito para estar aqui a conversar, e de facto a Angelina desafiou-me a mim a falar sobre um tema e eu desafiei a Angelina a falar sobre esse tema e descobri que mais do que cuidar de alguém que tem Alzheimer, que sofre de Alzheimer, que já vão perceber tudo, e tudo que se vai vivendo e sofrendo e todo este processo duro, fui descobrindo ao conhecer a Angelina através das amigas, que a Angelina desde pequena que é cuidadora, e tanto se fala do ser cuidadora e que muitas vezes as pessoas que cuidam dos outros são aquelas que têm menos apoio, que têm menos reconhecimento, menos atenção, mas que também sofrem. E eu hoje, assim para começar, quero já dar um grande reconhecimento à Angelina. Obrigada, Ticas. Obrigada por seres tão cuidadora de tantos e desde tão nova, porque de facto é com pessoas como tu que outras vivem melhor e que este mundo tem mais graça. Por isso, muito, muito obrigada por seres como és, mas acima de tudo também por teres aceito este convite e estás a dar aqui voz e cara por uma coisa tão importante e partilhar um bocadinho da tua história. É para ficares descontraída. Obrigada, Ticas. Então, se calhar aqui vamos começar um bocadinho. Nós, entretanto, fomos vizinhas durante muitos anos. Enquanto eu vivi com os meus avós, foi aí que conheci a Angelina. Mas conta-me, que hoje também vou descobrir muita coisa. Como é que foi a tua infância? Correu uma infância normal, como as das outras crianças. Portanto, não sempre... Na rua ou sem rua? Com rua, até porque eu vivo numa aldeia. Uhum. Acaba por ser uma aldeia, centro da aldeia, muita rua, muita brincadeira, e lá está, muita rua porque era aldeia. Aldeia, perto do colégio, ir a pé para o colégio, vir do colégio a pé, ir de casa para a casa dos avós a pé, para a casa dos amigos a pé, tudo a pé. Tudo rua. Tudo muito. E sempre com o núcleo familiar muito chegado? Sim, sempre. Todos muito unidos e muito próximos. Avós, tios, portanto sempre todos muito juntinhos, até porque nós lá em casa tínhamos uma bisavó a viver connosco. Uau. Éramos 4, os pais, o meu irmão e uma bisavó que sempre viveu connosco. Que bom, então cresceste com a bisavó. Eu cresci a viver com uma bisavó e com mais 2 do lado paterno. Eu tive 3 bisavós. Isso é espetacular. Foi. O que é que te acrescentou teres vivido com 3 bisavós? 3. Portanto, vivi com uma, mas as outras 2 muito próximo. Muito perto. Acho que o carinho pela pessoa idosa, acho que acresceu. E é uma mais-valia. É uma mais-valia mesmo com os avós. Acho que dá-nos uma bagagem muito, muito boa. Então, com a que viveu comigo, que é a menina dos meus olhos,
que foi quem me criou, foi a minha segunda mãe, essa é especial. Que bom, Angelina, que sorte. Essa é especial. E sempre foi. Conseguiste tê-la na tua vida até que idade? Eu tinha 20 anos quando ela faleceu. Portanto, o meu pai faleceu primeiro do que ela. Ela faleceu com 102 anos. Portanto, ela sempre foi a menina dos meus olhos e eu a menina dela. Portanto, e sempre a cuidares dela? Ela vivia lá em casa e eu sim ajudava a mãe a cuidar dela numa fase menos boa das nossas vidas. Quando o pai adoeceu, o pai teve que vir para Lisboa fazer a radioterapia e eu e o Mano assegurámos o cuidado a ela até a tia poder vir, portanto a filha poder vir para auxiliar. Ela fazia parte do nosso agregado familiar. Bom. Era nossa. E isso tudo, escola, sempre tudo tranquilo? Gostavas, Sim. não gostavas? Gostava, como é que foi esse período? Gostava, adorava o colégio. Adorava o colégio porque eu tenho um irmão e um bocadinho mais velho com quem brincava, mas nós éramos o gato e o rato. Éramos assim muito, muito ligados e muito chegados, mas o gato e o rato. Eu no colégio tinha as amigas para brincar. Gostava imenso do colégio. Boa aluna, mais ou menos? Mais ou menos. Tinha que me esforçar. Tenho consciência que tinha que me esforçar para conseguir, mas sempre atingindo os objetivos. E a vida foi correndo leve? Sempre na adolescência? Foi correndo leve até à doença do pai. Como é que foi? Como é que descobriram que de repente... Portanto, o pai fez uma hemorragia, foi para Coimbra e aí detectaram-lhe o cancro. O Mano soube primeiro, mas protegeu-nos durante 15 dias da situação. Depois todos soubemos, de um dia para o outro ele teve que vir para Lisboa e eu fiquei sozinha com o Mano e com a avó. E vínhamos passar o fim de semana a Lisboa com os pais e durante a semana estávamos os dois. Ele sempre super, hiper protetor. Assumiu a função de pai, entre aspas, e ainda hoje o que eu preciso, à porta a quem eu bato é ao Mano. Portanto, somos... E esse processo... Estamos cá um para o outro. De descobrir que o teu pai tinha um cancro, porque tinhas que 16, 17 anos? 16 que o pai tinha cancro, 18 que o pai faleceu. Como é que foram esses 2 anos? Foram um bocadinho pesados, mas eu acho que não tinha a noção que o desfecho ia ser o que foi. Talvez pela imaturidade, pelo desconhecimento da doença em aprofundar. Só que no dia que o pai faleceu é que me caiu mesmo a ficha. Já o Mano na véspera tinha dito, não, estamos à espera da pior notícia, mas não sei. Eu estava a ter a aula de Educação Física, a aula de apresentação, porque foi agora no dia 20 de setembro, e estava a ter aula com o professor Nuno, não sei se te lembras do professor Nuno, e ele ficou um bocadinho transtornado quando uma amiga entra pela aula, pelo ginásio do colégio, e eu de repente digo ao professor, tenho que sair, e não lhe dei justificação nenhuma, e ele acho que para as minhas colegas, mas o que é que está aqui a passar? Então a Angelina vai embora, e tu sabes como é que era o professor Nuno. Sim. A Angelina vai embora e não passa cavaco a ninguém. E depois quando as colegas disseram o pai dela não está bem, ele acho que lhe caiu a ficha e mostrou a outra parte dele, que durante um mês e meio nas aulas dele eu quase que não fazia educação física e ele sempre a dar-me colo. Uhum. Não foram... Hoje eu não sei se foram os melhores dias ou os piores, porque foi os últimos momentos que tinha com o pai e estávamos muito próximos, tanto eu como o Mano. Nós quase que deixámos de ter... Tínhamos vida social, os nossos amigos é que iam lá para casa para estar connosco com o pai, porque nós tentávamos estar sempre para auxiliar a mãe. Porque o pai fez uma... Que foi? Foi a garganta. E o pai fez uma quimioterapia muito agressiva. Então não foi... O pós-quimioterapia não foi muito, muito agradável. Não foi... Não, pronto. E já aí tu cuidavas? Já aí ajudava a mãe a cuidar e já, tanto eu como o Mano... Pronto, estávamos presentes, até porque tínhamos a bisavó com 100 anos, que também precisava, ela não precisava dos cuidados porque ela tinha dificuldade em andar, mas era necessário ajudar nas tarefas diárias dela. Então era Custa cuidar de um pai assim? Na altura não me custou. Não porque é nosso, não porque fazemos com amor,
não tenho a noção que me tenha custado. E mesmo hoje olho para trás e não me dói. Tenho saudade e sinto a falta dele, sim. Eu tenho a Luísa que trabalhou comigo e que também entrevistei, que a mãe também teve um cancro e acabou por morrer. Uma coisa que a Luísa me dizia sempre e que me marcou foi: ai, Ticas, que pena que eu tenho de Ticas não ter conhecido a minha mãe antes do cancro. Porque de facto as pessoas deteriorizam-se um bocadinho. Isso custava, ou seja, o cuidar, já percebi que esse coração é enorme e cuida, mas vês de repente, porque na garganta não sei como é que foi, se tinha alguma coisa ligada. Teve. O pai, ao longo da quimioterapia, deixou de, salvo erro, de respirar, e houve um dia, pai, em julho, não tenho preciso, que pedia para abrir as janelas do quarto porque não conseguia respirar. O mano, coitado, ainda tipo a segurá-lo, a esticá-lo para ele, e nada. Foi para o hospital, fizeram-lhe a traqueotomia. Depois, pai, 15 dias deixou de conseguir engolir, outra manobra do mano para ver se era ali qualquer coisa. Então puseram sonda nasogástrica e, portanto, os últimos meses de vida do pai foi assim. Mas o pai tinha uma vida, se tinha que sair, saía quando estava bem, quando não tinha o efeito da quimioterapia, porque ele, o pós-quimioterapia, era um bocadinho, não era simpático. E então saía, passeava, tinha amigos que o iam buscar para passear, uns amigos ótimos, e então fazia a vida dele normal, só quando estava mais em baixo é que não, e às vezes ele não queria sair, porque como ele não engolia, a saliva tinha que deitar fora. E ele não gostava de estar com os amigos no café a fazer isso. E o senhor do café é tipo: mas vem, o que tu tens em casa nós aqui também arranjamos. Mas o pai não se sentia bem. No entanto, saía, houve a festa da aldeia, ele ir à festa da aldeia, os amigos fizeram um jantar, os amigos de escola, e o pai foi super divertido. Não, foi... E isso dava-vos esperança, dava-te a ti esperança. Isso mesmo. O pai, portanto, o mês de setembro é o nosso mês de férias na Costa Nova, que o pai adorava, e do dia 1 até ao dia 5, salvo erro, quando fez a quimioterapia de setembro, ele foi para a praia. Depois ele, no fim da quimioterapia, teve uma semana em casa e depois voltou para a praia, quase a cair. E a mãe não queria, e ele: mas eu vou sozinho. E foram numa sexta, e no domingo o mano teve que ir com ele para o hospital. Na segunda entrou em coma, foi quando o mano disse: olha, não há mais nada a fazer, eu vou buscar os avós, que também estavam de férias. E depois na terça-feira veio a trágica notícia. Como é que ficou a Angelina sem o pai? Porque vocês tinham uma ligação muito especial. Fiquei um bocadinho desamparada, apesar da mãe ser ótima, o mano a pôr-me o braço por cima sempre, mas não é a mesma coisa. O pai era o meu pai. Não, pronto, não tenho tudo, mesmo da minha mãe e o meu irmão, mas lá está, o pai era o pai. Fica um colo a faltar, não é? É isso. Mas depois... Ele era especial como eu para ele. Eu fui a menina até aos 18 anos, até o pai falecer. Eu a menina e o pai o menino. Era: onde é que está a menina, onde é que está o menino? Acho que nós os dois sentimos, eles, mano e mãe, a acharem que eu ia-me muito abaixo, puseram-me a asa por cima, especialmente o mano, mas não substitui. E como é que se faz para viver de repente essa nova vida? Porque eras nova. Era nova, era a menina, estava dentro da minha casca, e tenho a noção que me soltei. Tipo, arregacei as mangas, porque eu não podia mostrar, principalmente à minha mãe, que eu não estava bem, porque ela também não estava, porque ela acompanhou o pai. Ela foi a cuidadora do pai, deixou de trabalhar para estar com o pai. E então eu pus na minha cabeça que não podia mostrar à mãe que não estava bem, porque senão não estávamos as duas. Então eu tentava dar colo à mãe. E foi isso que foi essa linha que eu tentei seguir. Eu nunca demonstrei que não estava bem. E consegui estar assim, pai, quebrou
quebrou faz hoje, 14, sim, faz hoje 22 anos. O meu sobrinho tinha 1 ano. Que eu depois houve uma fase que eu deixei de dormir e emagreci imenso. E aí a mãe disse, Alto, que tu não estás bem, passa-se aqui qualquer coisa. E até porque se tu não dormes, foi quando eu confessei que não dormia. E depois aí fui seguida, fui acompanhada para recuperar o sono e portanto, graças a Deus, hoje estou bem. E quando disseste que não estavas bem, foi fácil ser seguida? Foi fácil a decisão de preciso de apoio e tê-la? Ou foi estamos porque a falar há muitos anos atrás? Há 22 anos. Foi porque foi no limite. Eu estava mesmo no limite e a mãe percebeu, estávamos as duas de férias, a mãe percebeu que eu não estava mesmo bem. E depois temos na família uma médica dentro do ramo que me aconselhou para uma colega dela e aí fui acompanhada num hospital psiquiátrico em Coimbra. Na altura tinhas vergonha de dizer que ias ao hospital psiquiátrico de Coimbra? Não tenho presente porque eu também não falava. Eu não... Estava um bocadinho dentro de nós, uma ou outra amiga sabia, mas nada de... A Sandra percebeu-se e inclusivamente ela depois mais tarde disse, na altura se tu não falasses com a tua mãe, quem ia falar com a tua mãe, quem se mexia era eu, porque eu percebi que tu não estavas bem e que tu não andavas, pronto, que estava-se a passar alguma coisa que não estava bem, porque eu emagreci muito. O facto de eu não dormir, eu perdi muito, muito peso. Foi assim uma coisa... Porque lá está, porque eu fui buscar força não sei aonde e depois fui-me abaixo. Normalmente é sempre assim, não é? Tentamos fazer-nos de forte para os outros aguentarem, mas há sempre uma altura em que... Quando eu pergunto isto de se foi fácil, porque se nas cidades ainda é tabu, infelizmente, dizermos que vamos a um psicólogo ou a um psiquiatra, nas aldeias e onde nós crescemos, onde se tu dás um passo, toda a gente sabe. E daí a minha pergunta se foi uma coisa, mas pelos vistos nem foi uma preocupação, tinha que ser tratada e ponto. E depois eu também não andei, como a Cineia está a dizer, estou no hospital psiquiátrico, eu ando a fazer medicação para dormir, ou ando a acertar a medicação para dormir. Portanto, acho que a Sandra soube... a minha mãe, a minha família, os meus avós, mas porque eu também não tinha que esconder, mas também não calhava em conversa. É daquelas coisas, não andava a dizer eu estou doente, porque também não faz parte de mim. E foi fácil esse processo de adaptação, de tomar remédios? Foi muito complicado. Eu demorei muito a acertar a medicação para dormir. Essa fase foi muito complicada. Apeteceu desistir? Sei lá, porque eu tomava a medicação, eu demoro a ir ao médico, mas depois de ir faço tudo direitinho, eu fazia direitinho, depois ligava, olha, ainda não é desta, ainda não foi com estes medicamentos que eu acertei. Depois ela mandava-me pela minha prima outra medicação, lá tentámos, que até atinámos com um medicamento, ótimo, e aí então... Mas é às vezes muito lidar com a frustração também de identificarmos o problema, queremos resolver, mas depois... Mas eu sempre também me agarrei, eu na altura depois já trabalhava, a prioridade era o trabalho. Então eu digo muitas vezes, eu não tenho tempo para estar doente. Porque primeiro é trabalhar, cuidar, trabalhar e depois então, depois eu. Primeiro os outros, como eu costumo dizer, e depois eu. E então foi... Isso ainda não inverteu. Que eu nunca pus atestado, nunca pus baixa nem nada, sempre trabalhei... Porque lá está, eu depois do meu pai falecer, por incrível que pareça, foi no secundário, as minhas notas, eu sempre, quando pensavam que eu ia abaixo e que até ia perder o ano, não. Por incrível que pareça, eu fui buscar uma força não sei onde. Porque eu era a menina, tinha o pai que fazia, tinha o pai que orientava, tinha a mãe, e eu, de repente, não, isto tem que me fazer à vida porque é mesmo assim. E em termos de família... Mudou alguma coisa ao não ter o pai no dia-a-dia, nas facilidades? Como agora disseste que precisavam, o pai fazia, o pai tinha. Mudou alguma coisa ou continua tudo? Começámos a ser nós um bocado até para aliviar a mãe. Aliviar, ou por como era o pai que fazia, para a mãe não sentir a falta do pai. Eu falo por mim, eu tentava fazer as coisas que o pai fazia. A mãe onde precisava de ir eu levava, sempre acompanhar a mãe às consultas, para a mãe não sentir a falta do pai. Como eles andavam sempre juntos, eu tentava fazer. Boa. E depois, mas
há isso tudo. Trabalhar e tem que se dizer na misericórdia. Sim. A ajudar os outros. Sim, é como administrativa, não estou em ligação direta com o idoso ou com o utente, mas enquanto administrativa acabamos por estar ligados. Eu na altura estava no serviço administrativo, onde eu estava era no lar, na parte do lar mesmo do complexo. E havia sempre um telefonema, um idoso que queria às vezes só falar e que sentava ao meu lado. E aí ias lidando com pessoas que tinham Alzheimer? Não, na misericórdia? não. Só me lembro de uma senhora que tinha essa doença, que era utente centro de dia. Como é que é de repente o Alzheimer entrar por vossa casa? É muito cruel. E posso estar errada no que vou dizer, mas pela minha experiência é mais fácil o cancro do que o Alzheimer. E digo isto, não sei se pela maturidade que eu tenho agora ou se porque com o cancro o meu pai tinha dias que estava muito mal, mas depois no dia seguinte sorria e estava bem connosco e queria passear e queria sair e se não comia, sentava-se à mesa connosco, se não conversava ao jeito dele nós já o entendíamos, porque com a traqueotomia não era fácil, com a doença de Alzheimer não é assim tão fácil. A minha mãe está fisicamente, está lindamente, ninguém diz que a mãe está doente, mas depois há aquelas falhas que nos dói o coração. E que não é fácil. E querermos explicar e querermos tentar ajudar e a doença não deixa. Porque não deixa, nós chamamos o teimoso. Nós no senso comum dizemos porque é teimosa, mas não é a doença. Que acaba por ser, que é muito desgastante. Muito, muito. Tanto fisicamente como psicologicamente. Como é que se aperceberam? Portanto, a mãe está diagnosticada há 3 anos com uma demência. Há 2 com Alzheimer. Eu fui-me apercebendo porque a mãe sempre foi muito dona de casa. Portanto, sempre teve tudo arrumado, tudo limpinho, fazia as refeições a horas e chegou a um ponto que a mãe começou a fazer as refeições mais cedo. Começava, varria e não apanhava o lixo. E eu dizia à mãe, está o lixo para apanhar. Daqui a bocado apanho. Porque depois o poder de argumentação é muito grande. O poder de justificação consegue nos baralhar. E foi assim, eu fui-me apercebendo. Entretanto, conversei com um amigo, estava a conversar com um amigo, a perguntar como é que estava a mãe, onde ele me disse que a mãe ia a uma consulta com uma médica muito boa em Coimbra, porque ele dizia que tinha Alzheimer. Acho que agora já não foi diagnosticado Alzheimer, sim outro tipo de demência, uma senhora de 80 e não sei quantos anos. E o meu sexto sentido, eu costumo dizer que eu estava a falar com o meu amigo e a parte de trás do cérebro estava-me a dizer, pergunta o nome da médica, pergunta o nome da médica. E eu depois perguntei e nesse dia toca a pesquisar onde é que a médica dava consulta e a marcar consulta para a mãe. Consegui consulta para passar 3 semanas. Curioso, 2 dias antes, e porque a mãe depois também ia trabalhar às 5 da manhã e só entrava às 8 e nós questionávamos. E a mãe dizia, eu vou mais cedo porque o balneário é pequeno e é para me vestir e depois chego lá e espero. Tudo justificações válidas. E o que é que fazia nesse tempo? Estava lá sentadinha à espera. Tudo justificações válidas, o que baralha muita gente. Porque a mãe em 2016 já tinha ido a uma consulta de neurologia e fez TAC e não deu nada. E as queixas que eu referia... achavam que a mãe andava cansada e que eu é que sou perfeccionista é que estava a exigir da mãe. Como a mãe era funcionária de lar, fazia noites, o cérebro, estava cansada. Entretanto, fomos 3 dias antes de ir à consulta, a mãe sai às 4 horas do serviço, chega a casa e deita-se no sofá, adormece, depois acorda e foi para o trabalho. A pensar que eram 8 da manhã. Eu nesse dia não estava em Anadia, estava a trabalhar, calhou um domingo e eu costumava ir trabalhar para um restaurante. Eu estava a trabalhar e ligam-me. Eu depois ligo ao Mano, foi na altura da feira da vinha do vinho, o Mano estava na feira a trabalhar, o Mano foi ter com ela ao lar, levou-a para casa, eu cheguei a casa depois dela, já eram pai 9 da noite, e ela, mas eu estou bem. Eu nesse dia acabei por dormir em casa dela,
dei-lhe a medicação, portanto foi quando eu descobri que ela já não fazia a medicação que fazia diária para tensão alta, colesterol, aquelas medicações que a partir de uma certa idade começam a fazer. Depois fomos à consulta e a professora disse que a mãe estava com uma demência. Portanto foi assim um murro no estômago, fiquei sem chão, Depois a partir daí foi fazer exames até diagnosticarem que tipo de demência era. Portanto, e a partir daí tem sido... E esse processo até chegar a um diagnóstico? Foi uma luta porque ainda foi para aí 1 ano e 3 meses, entre fazer exames, depois quando fez a punção lombar é que foi mesmo... Que é isso? É que foi... segundo a mãe e a médica, tiram um líquidozinho da medula e fez teste genético, portanto fez os testes todos, depois aí é que foi mesmo diagnosticado através da medula, que eu acho que não disse nenhum disparate. Não faz mal, aqui também. Foi aí que foi diagnosticado mesmo a doença de Alzheimer, que a mãe não sabe, a médica quando me disse foi entre os dentes, e como ela disse entre os dentes, eu conversei com o mano, disse, olha, a médica falou-me isto assim entre os dentes, acho que não há necessidade de estarmos a dizer, porque o nome assusta. Se não me assusta, e assusta qualquer pessoa, e a mãe ainda tem consciência, então eu e o mano decidimos, o mano, não se diz. Não se diz, a mãe acha que é um problema de esquecimento, ela até há pouco tempo atrás achava que ia ficar bem e nós sempre alimentarmos essa ideia e acho que não há necessidade já basta ela ficar triste quando percebe que não fez alguma coisa bem. Percebe. Ela, há coisas que ela faz que eu digo, então mãe, o que é que se passa? E ela fica triste. Agora não fica tão triste. Mas até há meio ano atrás ainda, assim com uma cara de triste mesmo, de dó, que me dói ver a cara dela, a tristeza dela e a situação que não é a melhor. É uma doença muito cruel. Porque deixamos de ser nós, está o nosso corpo, mas não está a nossa... Isso mesmo. A nossa alma já não está... Depois tem um discurso direitinho. Quem não a conhece diz que ela está bem. Mesmo as amigas, há pouco tempo ainda diziam, mas a tua mãe parece-me estar bem. E eu, então, olha, levem 2, 3 dias que vocês veem logo cá ali os desajustes. E o que é que são esses desajustes? Não querer tomar banho, lá está as refeições, o limpar, o fazer a cama, faz a cama mas já não é com aquela perfeição, o eu dizer ao mãe não é assim, olha, não fazes assim, mas a mãe acha que tem que fazer assim, o ir às compras, o dinheiro, se lhe pedirem um euro por um papo seco ela dá, o que não é normal. Sim. O que não é normal. Perde a noção. E como é que se gera? Porque tu vês muitas pessoas que têm alguém na família que tem Alzheimer, que têm que contratar alguém para estar 24 horas. Ainda não é porque eu antes de ir trabalhar de manhã vou ver como é que está a mãe. Ainda não há necessidade de eu lá dormir, porque no dia que eu tiver necessidade de lá dormir, aí eu mudo-me para a casa dela. Agora aproveito aquele bocadinho, pelo menos aquele bocadinho da noite, enquanto tomo banho, enquanto me deito e de manhã enquanto me arranjo, estar sozinha. Eu antes de ir trabalhar vou à casa dela. Mas esse é o teu tempo? É o meu tempo. É quase quando dormes. É. É o sábado à tarde, e é às vezes um bocadinho ao domingo à tarde. Portanto, tudo com horas contadas. Porque a mãe consegue estar sozinha, mas eu também sinto que eu sou o porto-abrigo dela e ela connosco, e o telefone neste momento é o nosso melhor amigo. Porque eu estou-lhe sempre a ligar. Quando ela agora está de férias, o mano esteve com ela até há bocadinho. Eu agora quando sair daqui, de meia hora, estou-lhe a ligar-se para saber se ela já está ao pé das amigas. Se ela estiver com as amigas, ótimo. Ela ainda se orienta, ainda vai do ponto A ao ponto B sem se perder, e fazemos esse exercício todos os fins de semana. Portanto, também aos fins de semana vai dormir à minha casa, para eu ir mais cedo para a minha casa e estar um bocadinho mais sossegada. Depois de manhã, principalmente ao domingo, ela arranja-se, tomamos o pequeno almoço, depois ela vai indo a pé para a casa dela enquanto eu me arranjo, depois eu vou ao encontro dela, até para ter a noção se ela ainda consegue fazer o percurso. E sim, falo lindamente. Ao sábado vai ao cabeleireiro sozinha, que é perto da minha casa. Ainda tem alguma autonomia? Sim. Eu vou, portanto, fica perto da minha casa e o cabeleireiro é a minha prima.
eu mando mensagem à minha prima, a minha mãe está a sair da minha casa, eu vou para a varanda e deixo-a ir. Depois, quando a minha prima termina, manda-me mensagem, a tia acabou agora, vai para onde? Eu venho para a minha casa. Ela diz que ela sai do salão e está ali uns segundos parada. Ela acha que ela está desorientada. Eu não, ela está... pelo senso comum, está o cérebro a assentar para ela ver para onde é que tem que ir. Depois vai sossegadinha para a minha casa. E já trocou nomes? Ou já esqueceu? Não. O nome dos meus sobrinhos ela tem por hábito de trocar, mas isso já fazia porque ela depois também é muito distraída. Sempre foi muito distraída. E às vezes troca. E nós chamamos a atenção. Quem? Ela chama Manela ao João e João ao Manela. Eu faço isso tantas vezes. Pois, e nós dizemos, mas nós chamamos, às vezes eu faço-lhe perguntas só para saber o ponto da situação. Às vezes as amigas respondem, mas não eram para vocês responderem. Pronto, pergunto-lhe o que é que ela comeu, o que é que ela fez. Tens medo do dia em que não te reconheça? Tenho. É o dia que mais me assusta. O dia que ela não me reconhecer enquanto filha, a mim e ao meu irmão. Eu não me importo que ela troque os nomes. Que me chame Maria, que chame ao meu irmão José, Manel. Agora, no dia que ela olhar para nós e perguntar onde é que estão os meus filhos, esse dia assusta-me porque ela está em sofrimento. Se ela está a perguntar onde é que estão os meus filhos, é porque precisa dos filhos. Esse dia assusta. E porque não vos reconhece como tal, não é? Porque nem tem a ver comigo ela não me reconhecer como tal. Ela se pergunta onde é que estão os meus filhos, onde é que está a minha filha ou o meu filho, é porque precisa da filha ou do filho ao pé dela. Claro, tem que sofrer. Porque ela pode vir-me a dizer, a minha filha não quer saber de mim. E eu ali ao pé dela, ela está a sofrer com esse sentimento. Esse dia assusta-me. E há momentos duros entre mãe e filha neste cuidar? Porque eu estou a agarrá-la. Então, como a estou a agarrar, eu estou sempre a ensinar entre aspas. Eu não sei se faço bem ou se faço mal, mas exijo dela, mesmo nas lidas da casa, eu com a alimentação não, mas no cuidar da casa eu exijo dela como uma mãe exige de uma filha adolescente. Tens que limpar o pó, tens que limpar a casa de banho. Eu sei que ela não faz como fazia antigamente, mas não interessa, tira meia hora. Eu depois, quando tiver um bocadinho de tempo, tiro eu os cantos. Então porque depois ela cansa-se com muita facilidade das tarefas que está a fazer. Ela não consegue estar no mesmo sítio muito tempo. Na casa dela ela consegue ir gerindo entre quintal, jardim, vem à rua, vai para dentro, vai à casa vizinha. Na minha casa, que é mais pequena, e é um apartamento, ela anda-me ali às voltas nos compartimentos. Mas pronto. Eu agarro-a. Mãe, não é assim, então, como é que tu fazias? E alguma vez reage assim de maneira quando tem os... A mãe reage muito negativamente comigo. Muito. É uma doença muito cruel. Tanto para o cuidador como para... Onde é que vais buscar forças nessas alturas? Digo-lhe 2 ou 3 coisas que depois me arrependo e digo, mãe, desculpa, mas é o que eu digo, eu sou de carne e osso. Toda a gente diz, tens que ter calma. Pois eu que tenho que ter calma já sei. Só que eu sou de carne e osso e não consigo ter calma todos os dias. Nisso o meu irmão é mais pacífico do que eu. Acaba por ser... Mas eu também sei que ao fazer isso... Deitas cá para fora também um bocadinho. Isso, liberto, mas estou a agarrá-la. Porque se eu não lhe disser, nesta fase às tantas já é um bocadinho chover no molhado, mas até há 2 ou 3 meses atrás acabava por... ainda bem que eu faço isto. Porque ela depois tinha dias, porque ela depois funciona por foco. Há coisas que ela não se esquece e que sabe. E que faz. E vão buscar as memórias lá atrás. Agora ela fala muito na mãe dela. E coisas com o meu pai, isso agora ela fala muito. Mas depois há coisas que ela me consegue dizer de ontem ou de anteontem. É por foco. Coisas relacionadas com os meus sobrinhos, ela pode não dizer literalmente o que é. Mas fala-me qualquer coisa que, como eu depois também já conheço muito bem, eu já sei mais ou menos o que é. Tudo o que é relacionado com os meus sobrinhos, que ela adora, ela troca-me por eles. Assim. Tudo que é relacionado com os miúdos, ela... Assim, uma coisa... E houve alguma coisa que os médicos vos dissessem que podiam fazer
para retardar um bocadinho. A mãe está em ensaio clínico. Já fez 1 ano em março. Está em ensaio clínico, precisamente para abrandar, para travar. Portanto, já se disserem notas melhor, eu não noto, mas eu sou filha. Sim. Eu sou filha. Também, com certeza, que também não tivesse em ensaio clínico. Às tantas estava muito pior do que o que está, que ela ainda agora está sozinha em Aveiro. E eu sei tens medo? Não, porque ela está no círculo dela, ela adora aquela praia, conhece, por incrível que pareça, ela não ia àquela casa há 1 ano. Eu disse, quando estávamos a deixar as coisas, eu disse, isso é para o teu quarto. Ela foi pôr no quarto dela. Depois, enquanto eu estava a pôr as coisas nos sítios, eu mandei a ir ter com uma amiga que já lá estava e ela foi direitinho à casa da amiga. Portanto, ela lá não se desorienta, ela ainda se consegue orientar. É como eu digo, vai do ponto A ao ponto B sem se podem desorientar. comprar por €1 um papo seco. Isso é. E aí é que vão vendo, e aí é que é preciso estar... Essa tarefa nós já lhe atiramos. As compras, sou eu que faço as compras. E ela tem pouco dinheiro na carteira, tipo mesmo na zona onde ela vive, em Famalicão, ela vai ao café e eu ou pago o café no início da semana ou depois no fim da semana pago os cafés. Eu já sei. Conseguem controlar um bocadinho essa parte? Sim, porque vivemos no meio pequeno. Sim, porque a senhora do café sabe, e é o que eu digo. E isso ajuda muito, porque se fosse em Lisboa, não, já era mais complicado. Uma no meio de... Já era mais complicado. Mesmo agora na praia, a senhora do supermercado sabe que a mãe está doente, se a mãe for lá comprar alguma coisa, eu depois passo para pagar. Agora eu estou com a mãe, mas tive 5 dias que a mãe estava... Tive 3 dias que a mãe estava... Eu ia dormir com ela, saía de manhã para ir trabalhar e depois chegava à tardinha. Se a mãe precisasse de alguma coisa, ia lá buscar. E no meio disto tudo, ainda há aqui assim, de repente, uma avó, ou o avô, já não sei, que morreu também. Foi o meu avô, mas antes da mãe estar doente. E aí cuidei eu, cuidou a minha tia. Muito. Sim, cuidei eu, a minha tia, a minha mãe, o meu irmão. Pronto, tentámos, como sabíamos que o avô estava na reta final, todos nós nos virámos para o avô. Sempre em casa? Sempre em casa, o avô faleceu em casa. A partir do sempre momento que ele ser cuidado por nós, família. Sim, a partir do momento que o avô saiu do hospital, nós, portanto, eu, o Mano, a mãe e a minha tia decidimos que o avô já estava na reta final, ele tinha 86 anos, ninguém dura a vida inteira, e tínhamos a noção que o avô não ia durar muito mais tempo. E então optámos por... o avô daqui já não sai. Porque se sair vai falecer ou na cama de um hospital ou numa maca num corredor do hospital. Não há muito mais a fazer. E então tivemos todos nós... Pronto, além de estarmos todos de acordo, porque se a tia dissesse que não, ou a avó, não havia volta a dar. Ou o meu irmão, não havia volta a dar. Mas não, todos tivemos a percepção... E a mãe ou a tia dormiam em casa dos avós e durante o dia estávamos nós, portanto, munimos-nos todos entre os nossos horários, mesmo uma na hora do almoço chegava e dava-lhe a medicação antes do almoço, e depois à 1 ia e dava-lhe o almoço, depois às 2 horas saía a tia, às 4 quando a mãe trabalhava durante o dia chegava a mãe, portanto todos nós tentámos... arranjámos o quarto, a sala de estar lá de casa era o quarto do avô e o avô não falava sequer. Nunca me deparei a ouvir o relato do Benfica. E isso é bonito, é raro e é muito bonito, mas deixa marcas. Deixa, mas deixa muita marca positiva, porque o cuidar enche-nos, preenche-nos e faz-nos bem. É o que eu acho. E tens quem cuide de ti? Tenho. Vou tendo. Quando estás assim a precisar de colo, tens quem dê? Ou não pedes? Não peço. Porque eu estou sempre bem. Até ao dia em que depois...
tens que ir ao hospital. Não, eu digo isto porque o cuidar mesmo como tu cuidas, Angelina, é exigente. É muito exigente. Não é cuidar de chegar aqui e pôr água nestas flores. Tu cuidas mesmo. Nós estamos a dizer, o teu avô morreu em casa, a tua bisavó que viveu morreu convosco. São momentos muito penosos, muito duros de cuidar, porque vemos aqueles que mais amamos a irem-se cada vez mais abaixo. Mas eu fui habituada, ou seja, eu vivi com essa realidade, porque a bisavó do lado da minha mãe vivia connosco. A bisavó materna do meu pai vivia com os meus avós. Portanto, para qualquer casa para onde eu ia, ou para a casa dos meus avós, eu tinha sempre uma pessoa idosa e acho que isso preenche-nos. E todos os miúdos deviam passar por essa experiência para no dia que os avós tivessem a necessidade de ir para um lar, porque a minha avó agora está no lar, porque nós não poderíamos cuidar dela, o avô conseguiu estar em casa, a avó não, o irem visitar, o irem buscar, o cuidar, o estar presente. Agora o Covid não deixa, porque não deixa, mas sempre fomos, sempre que pudemos, íamos sempre, a avó ia sempre às festas de anos dos meus sobrinhos, mesmo os meus sobrinhos ligados. E o primeiro exame da patinagem que o meu sobrinho mais novo teve, a avó foi de cadeira de rodas. Isso não é para toda a gente. Pois não, mas é também porque vocês acabam por criar aí... Foi a nossa vivência, sempre tivemos pessoas idosas connosco, sempre tivemos muito próximos. Foi uma realidade que sempre nos acompanhou. E por isso o que eu quero chegar é, no meio há bocado dizias... tenho de ter o meu bocadinho. O teu bocadinho acaba quase sempre por ser tomar banho, dormir, tens os teus sonhos, acordas, tomas um pequeno almoço e acabou a Angelina. Porque depois à hora do almoço o meu irmão vai almoçar à casa da mãe, eu não tenho tempo de ir a casa, mas sei que a mãe está bem, entretanto eu ligo à meia da manhã, depois já por volta do meio-dia e pouco chega o mano, depois chega o meu sobrinho, almoçam todos juntos, só lá às 2h é que eles saem, por volta das 2h30 eu ligo. No meio depois disto, às 4h30 eu saio do meu serviço. Angelina? Eu estou por lá, não sei aonde. Acabo por... Estou com a mãe, estou bem. Pensas no dia em que daqui a muitos anos não esteja cá a mãe? Como é que tu vais ficar? Não vai ser fácil, mas esse dia depois logo se vê. E pensas? De vez em quando penso, porque sei que esse dia vai acontecer. Mas depois havemos de solucionar de alguma maneira. E vais de certeza, mas depois vou eu contigo à médica para não emagreceres. Mas e estavas a falar do Covid. O Covid, e via-se muitas notícias que nos doentes com doenças mentais, psíquicas, que começou a haver imensas falhas de acompanhamento. A tua mãe neste processo conseguiu manter sempre? Sempre manteve, porque estava inserida no ensaio clínico. E o ensaio clínico começou precisamente em março, no dia 4 de março. E o ensaio clínico tem que ser direitinho. E então nunca notei sempre... E o ensaio clínico é o quê? Com remédios? É uma injeção mensal. Mas depois, 3 em 3 meses, tem a ressonância magnética que a faz... temos o apoio com o neurologista, temos o psicólogo e sempre porque são profissionais que estão ligados ao ensaio clínico e o ensaio clínico não pode falhar ou não deve falhar porque é um estudo. Então nisso correu bem. Nisso correu lindamente. E depois o facto de ter que estar mais fechada, se bem que tem o quintal e que tem isso tudo, mudou alguma coisa? Não, porque sempre fui eu que fui às compras, eu sempre caminhei com a mãe. A mãe sempre saiu, eu ia às compras, a mãe ia, ficava no carro, eu quero ir porque a mãe gosta imenso de passear, sempre que eu digo eu vou, já está a mãe metida dentro do carro para sair. Quem te ouve, que é engraçado, parece que a tua mãe nem tem Alzheimer. É porque eu faço a vida, eu tento fazer a vida toda como se... porque ela vai-me acompanhando. Se eu tenho que ir às compras, às vezes eu digo, mãe, não, porque eu não tenho tempo, ficas. Ela fica triste. Pronto, então vá, anda lá. É quase como se tivesse um bebê, uma criança. É um filho. O papel inverteu-se. Eu acompanho no banho, a mãe toma banho, mas eu acompanho. Essa parte do banho custa? Custa porque a temperatura da água,
eu não sei se é a temperatura da água ou se é a água no corpo, a mãe reage agora negativamente. Então, quando eu estou com o chuveiro na mão, eu digo, mãe, desculpa, tu tens que molhar o corpo. A água está quente. Depois eu ponho morna, ponho mais fria. A água está fria. A adaptação de repente, mesmo que já tenhas a parte dos avós por trás, mas mãe a mim é mãe, não, gostou mais à mãe. Tens que dar banho. Mas eu não dou. Estás só a acompanhar a única coisa que eu faço é lavar o cabelo e tirar o shampoo, porque acho que tenho medo que a mãe não consiga tirar bem. Porque a mãe lava, toma banho toda, sozinha, não esquece uma única parte do corpo, tudo direitinho. E eu vou com a mãe porque ela molhava a esponja, punha o gel e não molhava o corpo primeiro. Só tem a ver com isso e depois eu ajudo a tirar. Vai-se esquecendo de... Não, ela acha que tomar banho é com gel, toca, não põe água primeiro. Depois eu ajudo na zona esquerda, nos ombros e no pescoço a tirar o gel. Depois eu dou-lhe o chuveiro e disse, agora desenrasca-te. Depois eu dou-lhe o toalhão. Porque normalmente é uma coisa que custa aos filhos e aos pais quando chega a essa fase em que de repente agora... Pois, a mim por acaso não... Os banhos e custa... Agora, ou ela oferecer resistência e tomar banho, aí é que é uma luta. Acaba por ser uma luta. E então, porque a doença da mãe é uma doença de rotina. Se ela perde a rotina do banho, eu depois já só lhe pego quando ela não conseguir mesmo. E então não pode de todo perder. E então não perdoo. Não. Sou pior que às mães, às crianças. Mãe, não quer tomar banho. Mas vai tomar banho. Não perdoo. Conseguiste neste processo falar com mais pessoas que estavam a passar pelo mesmo que tu? Falei com uma senhora de Guimarães, que a mãe já não está entre nós, a questão do banho. Ela diz que solucionou a questão do banho, tomar banho com a mãe. Mas a minha mãe ainda não está nessa fase. Irem as duas para a banheira. E ajudou-te a falar com alguém? Ajudou com ela. E perceber o que é que acontece, como é que outras pessoas lidam? Essa parte foi... sim, foi a Dona Paula foi uma querida e sempre receptiva. Eu não a conheço pessoalmente, foi através da rede social, porque ela tem um grupo e ela tem um arcabouço muito grande. Porque de facto às vezes ajuda a sentirmos... E eu não sabia como é que havia de dar a volta do banho, da questão do banho, e questionei-a. E ela foi uma querida mesmo. Foi, mas depois eu leio muito tudo o que apanho, leio, estou sempre em cima. E ajuda ou assusta? Ajuda. Assusta uma parte, mas acaba por ajudar. Sentimos que temos colo, não é? É isso, é. Não estamos sozinhos. É isso mesmo, que não estamos sozinhos mesmo e que não somos filhas únicas. Isso que há mesmo. mais pessoas a fazerem o mesmo, a passarem pelo mesmo. Isso mesmo, ajuda imenso. E tu és uma grande ajuda a partilhar isto connosco para ajudar também mais pessoas. Porque é o que eu digo, eu tenho o meu irmão e o meu irmão está receptivo a tudo. Quando eu preciso de sair, a minha mãe vai para a casa do meu irmão e ela adora, vai radiante. E adora. Mas os dias, a maioria dos dias sou eu, porque é o que eu digo, é a minha mãe e toca, é minha. Também é dele, mas é minha. Tanto ele como a minha cunhada são os queridos, mas é minha mãe. Boa. Não, estão sempre tão receptivos, portanto. Mas eu tento tê-la comigo o mais que posso, aproveitar ao máximo. Eu quero aproveitar ao máximo que posso. Então nunca sentiste que é uma doença que te absorve? Não, também não. Nos dias que ando mais cansada, e é uma doença cansa muito psicologicamente, porque eu costumo dizer, é um olho no burro, outro no cigano. Porque nós nunca sabemos o que é que daí vem, mas eu já lhe conheço os olhares, já lhe conheço até já sei quando ela se levanta, quando está no sofá e se levanta, eu quase que já sei o que é que ela vai fazer. Já sabes quando não está cá. E cansa, é um desgaste psicológico muito grande. Nesses dias eu sinto que isto está a custar, isto custa, mas depois ou durmo e acordo, ou saio e entro, bota, siga. Porque é minha. Um grande amor. É minha. Tens aí um grande amor e digo-te que uma grande filha
porque não é fácil. A demência não é fácil. Não. O Alzheimer é aquele palavrão. É uma doença muito cruel. Muito cruel, muito cruel. É. E é como eu digo, eu tenho o meu irmão receptivo e a minha cunhada uns queridos mesmo. Mas é minha. E ela sente-se à vontade comigo e eu sinto que sou o porto de abrigo dela. Não, eu sinto... Não é que o meu irmão não o seja, mas é diferente. Que ela adora estar com eles. Entre eles e eu, se estivermos os dois e formos os dois tomar café, cada um para o seu sítio, ela vai com o meu irmão. Mas estava a dizer que é raro e bonito, Angelina, porque há muitas mães e há muitas filhas. Sim. Mas é raro um amor assim e uma entrega. Estar sempre com o olho no burro e o olho no outro no cigano, mas estás lá sempre. Porque o ter tempo para ti, ser dormir, tomar banho antes de dormir e tomar um pequeno almoço, eu acho que isto diz a entrega e o amor que tens. E também o colo que deves precisar, porque é a tua mãe e custa muito ver que de repente parte da pessoa que mais amamos na vida já não está como era e irá caminhar para onde nós sabemos que irá caminhar. E ainda assim tu, todos os dias, exiges à tua mãe, estás com a tua mãe, tu entregas totalmente à tua mãe e cuidas. O cuidar é como nós o ouvir. Ao ouvir em que estamos mesmo a ouvir e esses minutos em que alguém nos dá atenção fazem a diferença, ou ao ouvir fazem a diferença toda. E ao cuidar como tu cuidas, de cuidar à séria e não de ir lá, está bem, já está, vou-me embora, adeus, está tudo bem. Não, tu cuidas e isso é muito raro e por isso muito obrigada. Achas? É muito, muito, muito raro. Por isso é que estás aqui. É muito raro e acho que a tua mãe, não sei se disse ou não, mas deve reconhecer muito. Sim, claro que sim. Sim. Ela naqueles momentos que está um bocadinho irritada comigo, porque ela está doente. E quando está irritada porque ou eu estou a contrariar, ou eu estou a repreender por algum motivo, que ela diz gatos e lagartos de mim, mas depois diz às amigas, não, a minha filha faz-me tudo, a minha filha... Porque depois as amigas dela vêm-me dizer. As amigas dela depois vêm-me dizer. E isso chega claro para que sim. conforto. Claro que sim. É sempre bom. Boa. É sempre bom. Passou a voar. Agora as perguntas do fim. Um dos dias mais leve da tua vida? Não sei. Acho que todos os momentos que eu vou estando em família com os amigos. Talvez o dia em que eu fiz 40 anos, que juntei meia dúzia de amigos. Que juntei meia dúzia de amigos e os meus familiares mais próximos, em que até coincidiu com um domingo e os meus amigos deixaram de estar em família para estar comigo. Claro, a minha família estava comigo, tive o meu irmão, a minha cunhada, os meus sobrinhos, a minha mãe, a minha avó, portanto tive a minha família e os meus amigos, meia dúzia de amigos, aqueles meus amigos que me dão colo comigo. E que aceitam uma amiga que nem tem muito tempo assim para estar sempre, não é? Mas tento sempre estar, nem que consegues. Às vezes estou com eles e depois digo, vou no instante a casa fazer isto ou aquilo à minha mãe, já volto. Estou cá, lá e pelo caminho, ou com o telefone, ou a minha mãe vai estar com o meu irmão quando eu estou com os meus amigos, como ainda aconteceu na passagem de ano, para passar a passagem de ano com os meus amigos, a minha mãe esteve com o meu irmão, portanto há sempre... tive um fim de semana prolongado com os meus amigos há 2 meses, a minha mãe esteve em casa do meu irmão e o meu irmão nunca mostrou desagrado e está sempre, e é engraçado, eu no fim agradeço, e tanto ele como a minha cunhada, obrigada de quê? Como quem diz, nós também temos que... Sim. Pronto, na despedida eu pronto, tchau, obrigada, e eles, obrigada de quê? Isso essa resposta é colo, não é? E um dos dias mais pesados? Sem margens para dúvidas, o dia que o meu pai faleceu, ou o dia do enterro do meu pai, não sei bem dizer, mas esses 2 dias para mim foi do pior. A vida tem graça? Claro que sim. E tu dás-lhe muita graça.
e dás muita vida a muitas pessoas, Angelina. Mesmo obrigada por tudo o que tens feito por tantos e por tudo o que tens dado de ti. És uma pessoa que dá muito colo, que cuida, com o verbo cuidar a 100%. E por isso quero-te muito agradecer e muito também por esta partilha, que acredito que vai ajudar muitas pessoas que nos estejam a ouvir e que também estejam a passar e a viver este processo e a lidar com alguém com Alzheimer, para se inspirarem um bocadinho aqui contigo. Obrigada. Obrigada eu, Ticas. Obrigada a todos por estarem deste lado. Acredito mesmo que se vão inspirar com a Angelina, que de facto é uma inspiração, porque cuida, e ser cuidador é raro, não é para todos. Dar colo é raro. Ver aqueles que mais amamos a irem-se cada vez mais abaixo, com doenças quer físicas, quer como a psíquica, como o Alzheimer, neurológico. Eu já estou aqui também, posso estar a trocar algum termo, mas o que eu vos queria transmitir é que há pessoas com ótimos corações, com força, e que conseguem lidar e dar amor aos que estão mais próximos, quando passam por doenças tão brutas e tão duras e que têm momentos tão pesados, que a falar com a Angelina hoje pareceu tudo tão leve. Mas não é, a Angelina que é uma pessoa leve, e acho que todos podemos tentar ser assim só um bocadinho, como a Angelina com os nossos. E pronto, espero que tenham uma boa semana. Não se esqueçam de subscrever os nossos canais. Se quiserem ser patronos, tem o link na nossa página de Instagram. Se quiserem patrocinar algum episódio com uma marca em nome individual, entrem em contacto connosco por mensagem ou por e-mail. Um grande beijinho. Boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.